Bom dia ainda a todos, né? Eu gostaria de cumprimentar o professor Goldenberg, é uma honra. É uma honra estar participando desse evento aqui tão completo, e principalmente quando nós olhamos a participação de um país desenvolvido, de um país em desenvolvimento como o nosso, e países com características da África. Eu acho que é muito importante você ter uma oportunidade, num evento menor, você poder discutir temas que são tão importantes como o próprio título já diz, né? Quer dizer, a partir do momento que você fala em produção sustentável, eu acho que esse termo sustentável é bastante amplo e levanta bem a importância desse tema. A importância de um tema que nós estamos falando aí em Rio+20, né? O ano da Rio+20. Então, eu acho que tem muito a ver com aqueles objetivos da ONU, com aqueles objetivos que os governos brasileiros têm adotado aí nos últimos anos. Então, eu acho que é bem aderente esse tema. Eu não sei, professor, quanto tempo eu tenho, mas, de qualquer forma, pelo horário, eu imaginei que fosse bastante. Mas eu gostaria de, primeiro, saudando aqui todos os companheiros aí da mesa e todos os presentes aqui, eu gostaria de tocar em alguns pontos que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, eu acho que o Brasil considera como prioridade o biocombustível. E não é de agora, isso aí já é uma história que tem bastante tempo. Não vale a pena enumerar todos os avanços que nós tivemos, não vale a pena enumerar toda a curva do aprendizado que se teve na produção da cana-de-açúcar, que é exemplo mundial e é um exemplo de eficiência. E, por outro lado, também não esqueço que o colega do BNDES comentou aqui, que eu achei interessante, que é claro que os desafios continuam. Eu faço um paralelo com relação a isso, na área, por exemplo, de energia, nós podemos considerar que o preço do barril da gasolina hoje no mundo está em torno de $140. O etanol brasileiro, ele deve estar um pouco acima, né? O preço do barril da gasolina, o etanol brasileiro, acho que é 160, né? Da ordem de 160, 170 dólares. Então, eu acredito que esse desafio é permanente desse setor, de evoluir produtividade, de ter ganhos. Quer dizer, não dá para deitar na cama da fama. Na verdade, os desafios são permanentes. Eu me lembro que, quando saiu o programa de álcool, há muitos anos atrás, e nós tivemos aquelas quedas, né, e eu me lembro que o ressurgimento veio justamente que evoluímos na tecnologia, a curva do aprendizado e produtividade da cana, e, por outro lado, as políticas públicas e as iniciativas do setor com relação à evolução do carro flex, né? Tudo isso veio a dar um equilíbrio. Então, é claro, o setor está acostumado, tem musculatura para enfrentar os diversos desafios que ocorrem ao longo da história de um setor tão importante como esse. E eu falo que é tão importante porque nós estamos falando de um setor que fatura em torno de 50 bilhões de dólares ano. Quando nós falamos em 50 bilhões de dólares ano, o setor elétrico brasileiro, ele fatura 110, 120 bilhões de reais por ano. Então, nós estamos falando de alguém que fatura 70 bilhões de reais, né? O peso que tem, a importância que tem esse setor. Então, com relação a isso, não há a menor dúvida da prioridade, da importância
e, por outro lado, a forma como o governo vem tratando, o próprio BNDES, aí, se nós pegarmos o histórico de linhas de crédito para o setor, e esse apoio é imprescindível, né? Como foi importante e é importante para frente. Por outro lado, nós observamos também a importância de políticas que permitam esse setor cada vez mais evoluir. E aí políticas internas, ao mesmo tempo, sem pensar no aspecto do subsídio, mas importante nos aspectos de dar condições desse setor continuar se desenvolvendo. Eu falo que a curva de maturidade de alguns produtos ela é impressionante. Quando nós pegamos, por exemplo, na área de energia, nós sabemos que todo dia nós temos críticas com relação a por que o Ministério não faz um leilão só de biomassa. A gente sabe que a lógica do setor sucroalcooleiro ela é muito mais do que só a biomassa, claro. Ela é o etanol, ela é o segmento do açúcar, do etanol, e a biomassa é mais um item para ele atingir essa produção, mas que, por outro lado, tem condições de exportar se tiver preços compatíveis. Eu confesso para vocês que o próprio Ministério ele tem evitado fazer leilões específicos. Nós já fizemos no passado alguns específicos, mas nós sabemos que hoje o Brasil ele chegou talvez num ponto aí que nós temos a 12ª ou a 15ª das tarifas médias a nível de consumidor final de energia elétrica mais caras do mundo. Tem diversas explicações, eu poderia ficar falando aqui 1 hora, mas o meu tempo é curto, né? Mas, na prática, você tem realmente um país em desenvolvimento, e os colegas da África sabem disso, é muito difícil o Brasil chegou num ponto que usou a tarifa para corrigir distorções sociais, econômicas e regionais, e agora chegou no limite. Você não pode... Então, tem determinados segmentos que seriam impossíveis. Hoje, você tem uma política de achar que outro segmento, dentro da produção de energia, fosse pagar essa diferença que a produção de biomassa, né, para a produção de energia elétrica, fosse possível. Eu, particularmente, achava, há um ano atrás, que a produção de energia com biomassa, que nós temos um passivo muito grande, nós temos um potencial muito grande, todo mundo sabe disso, mas nós achávamos que ele ia ter o mesmo comportamento que teve o setor eólico, por exemplo. O setor eólico no Brasil, graças à política que o governo adotou, deu o Proinfa muitos anos atrás e depois parou o segmento essa parte de subsídio. Nós tivemos uma evolução no sentido de que, enquanto a maior parte das plantas implantadas na Europa ainda estava trabalhando com 50 metros, mais antigo, o parque, nós começamos com torres mais altas, nós começamos com geradores de maior potência. Na Europa, a maioria é 600 kW. Nós passamos para esses de 2,5, 3 megawatts. E tudo isso trouxe uma queda de preço. E não teve subsídio federal. Nós demos condições, políticas públicas, PSI, etc., mas sem subsídio. O que é que resultou na prática isso? Resultou na prática que Espanha, por exemplo, Espanha tinha o megawatt-hora, o Tesouro Espanhol, não era o consumidor espanhol, o Tesouro Espanhol dava 25 euros de subsídio para o produtor de energia eólica lá, para o megawatt-hora. Isso significava que a tarifa, o preço, era em torno de 83, 85, e que o preço do mercado, em média, era 60. Então, o governo dava, através do Tesouro Espanhol, um subsídio de 25. Com isso, nós tivemos uma estabilidade de preço. O mercado se acomodou, os produtores. Nós ficamos mais de 10 anos, 15 anos, com esse mesmo preço. O megawatt-hora da eólica lá é 80 e poucos euros. No Brasil, nós estávamos com o Proinfa há
cento e poucos dólares em valores corrigidos de hoje, né? Os últimos leilões foi em torno de 100 reais, que dá 60 dólares, 50 e poucos dólares. E foi uma sequência, 2009, 2010, 2011, que veio caindo, 140, 130. O que é que significa isso? Que a política foi acertada. Por outro lado, houve um desenvolvimento, uma evolução tecnológica no mundo, nesse segmento. Se antes uma planta eólica partia com 4 metros por segundo de vento, hoje você tem plantas que estão partindo de 2,3 metros por segundo. Tudo isso foi melhorando a eficiência. Quando eu volto para o setor de etanol, setor que grande parte dos senhores atuam, o que é que significa isso? Significa que eu tinha uma expectativa muito favorável quando eu saía daquelas caldeiras de 25 bar, que eram as que estavam instaladas aí, para aquelas para maiores que 60, 80, 90 bar, que fosse melhorando a eficiência, e que realmente melhora, mas que nós fôssemos chegando em preços que fossem mais compatíveis. Eu sempre gosto de esclarecer que muitas vezes vem comentário: mas vocês trazem usinas da Amazônia que têm o custo da transmissão. Na verdade, o Brasil é um grande sistema interligado. O custo que sai de uma usina, quando ela tem escala para trazer energia elétrica, ele acaba, na análise que você faz para comparar as fontes, você considera a transmissão. E nós temos um sistema de transmissão, por exemplo, muito eficiente, que aí te diminui a expectativa temos perdas baixas. E, por outro lado, como nós somos um sistema hidrotérmico, a térmica também é um grande usuário do sistema de transmissão, né? Mas eu digo isso porque eu continuo otimista com relação aos desafios, e acho que o segmento de produtos da cana, da bioenergia, sabe que conta com um parceiro, que é o Ministério, sabe que conta com toda a forma como nós vemos evoluindo a nossa matriz energética, com conversas francas, eu acho que conversas francas, e de forma que cada um possa entender o que o outro que está sentado do outro lado da mesa tenha a sua oportunidade. Eu acho que é a melhor forma de nós acharmos saída. Eu sou otimista nesse sentido, pelo muito que eu tenho visto evoluir esse quadro energético brasileiro, que em muitos casos até é referência mundial. E só para finalizar, professor, eu gostaria de comentar, eu acho que quando nós falamos nesses 3 países, África, Brasil, Itália, nós temos diversas iniciativas internacionais. Tem uma que nós vamos ter agora, daqui a uma semana, o 100 Clean Energy Ministerial, que ocorre agora em Londres, e que o ministro até comentou que vai estar presente. Eu vou participar também representando o Brasil. Tem várias iniciativas que Brasil e Itália têm adotado em diversos segmentos, bioenergia e etc., que dão vazão. E, por outro lado, aquilo que eu falei logo no início, quando você junta experiências diferentes do país. Eu me lembro que, numa visita recente que nós tivemos em Moçambique, eu lembro o efeito, e quando os países que vão colaborar, que eu acho que é um dos focos da Rio+20, não só a economia verde, para você desenvolver ou reativar parques industriais ou indústria e tecnologia nos países desenvolvidos, mas, na verdade, uma economia verde no sentido amplo, principalmente incorporando a palavra sustentável, que vocês tiveram a preocupação de já colocar no título desse encontro. Quando nós falamos em sustentável, eu lembro de um projeto, por exemplo, que uma empresa brasileira está fazendo em Moçambique, investimento de, sei lá, quase 10 bilhões de dólares. A forma como está implantando lá é uma experiência que, no fundo, o Brasil vem adotando com projetos estruturantes que vem realizando em regiões de menor desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, nesse caso,
80% da mão de obra local que ia trabalhar nesse projeto estruturante na África foi treinada e capacitada com pessoas da própria região onde nós tínhamos a abrangência do projeto. Isso é sustentabilidade. Não adianta eu ir fazer um projeto na África, levando toda a turma de fora, porque não tem ninguém treinado em determinados países. É muito mais importante isso, por isso é que o projeto estruturante tem peso. Um grande projeto estruturante pode ser uma grande hidrelétrica, um grande projeto de biocombustíveis, esse agrega características de desenvolvimento. É diferente o efeito de eu simplesmente ir para uma região mais atrasada, distribuir um monte de painéis solares isolados e achar que o cara acendendo uma luz e não sei mais o que ele vai conseguir fazer, isso aí garantiu o desenvolvimento. Então, em países que estão em desenvolvimento, em países de menor desenvolvimento, os países desenvolvidos, ou os países como nós, como o Brasil, que temos ainda um caminho a chegar ao pleno desenvolvimento, nós temos que nos preocupar muito, porque para nós é chave. Eu não posso ir fazer uma hidrelétrica numa região menos desenvolvida no Brasil, fazer um projeto de agropalma numa região menos desenvolvida, se eu não conseguir agregar desenvolvimento e melhoria das condições de vida daquela população. Então, eu acho que os grandes desafios que nós temos internamente no Brasil, esse é um dos segmentos mais importantes, é um segmento que pode produzir combustível. O Brasil é o país que, há 2 anos atrás, nós estávamos com 52% de todo o combustível de veículos leves, era etanol. Um país que, na matriz energética, o Marcos Ianchi já falou aqui, nós estamos com 16%, 17%. Então, nós podemos dizer que esse setor ele é robusto, ele é forte. E, por outro lado, a gente tem certeza que vocês podem contar com o Ministério de Minas e Energia, aqui eu falo com muita tranquilidade, o ministro Lobão tem interagido com o professor Goldenberg, no sentido que nós podemos e devemos colaborar, porque hoje nós temos uma presidente, a presidente Dilma, que teve um papel-chave nessa retomada, quando foi ministra de Minas e Energia, da priorização da bioenergia em termos de Brasil. Então, senhores, com essas palavras, eu só gostaria de cumprimentar mais uma vez aí a organização do evento. O avançado da hora não permite que a gente possa conversar mais, mas foi uma satisfação ter participado com os senhores e deixar essa mensagem. É um dos setores mais importantes que nós temos hoje no Brasil, é um setor que nós queremos conversar, que nós queremos evoluir no sentido de melhorar a competitividade dele e que ele volte a participar também desses leilões de energia elétrica, mas dentro daquele viés que nós não podemos ter uma tarifa, nós chegamos no limite, nós temos que ter soluções, na verdade, para baixarmos essa tarifa, para que não tiremos a competitividade do setor industrial brasileiro e de toda a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado, senhores.